Olá, sou Josinete, diretora do Centro de Comerciários e responsável pela Secretaria da Mulher Comerciária. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast, A Voz Comerciária. Está conosco hoje a nossa companheira e diretora Marcela e doutora Hanna. Nesse mês de outubro, que é o mês de Outubro Rosa, o Centro de Comerciários ele está realizando uma campanha de combate e a prevenção ao câncer de mama, o autocuidado e a saúde da mulher trabalhadora. Portanto, nós temos 60% de mulheres trabalhadoras da nossa categoria que ocupa o mercado de trabalho. Eu venho chamar agora a nossa médica, né, a doutora Hanna, para falar sobre esse tema, abordar o assunto. Olá, meu nome é Marcela, sou diretora do Diário. Hoje estamos aqui para falar de um mês muito importante, que é o Outubro Rosa, uma conscientização que estamos aí todo ano debatendo, e falar também sobre o podcast A Voz Comerciária. Ei, meu nome é Hanna, eu sou médica formada pela Universidade Federal do Espírito Santo e eu queria agradecer o convite para falar sobre esse tema muito importante na vida da mulher, né? O câncer de mama hoje, ele é o câncer que mais mata mulheres e trazer o Outubro Rosa, ter essa campanha no país inteiro é importante para dar visibilidade, né? Tanto para questão de prevenção, de autoconhecimento, de tratamento e de melhor abordar a saúde da mulher em todo o âmbito, né? E em todas as fases de vida da mulher, né? O câncer de mama hoje, existem alguns fatores de risco que a gente precisa saber, existem sintomas que as mulheres podem sentir e que é preciso saber para poder estar sendo encaminhada e fazer o acompanhamento correto, né? Existem alguns fatores de risco, como a idade avançada, né? O câncer nada mais é do que uma mutação que acontece na célula de forma desenfreada e essa célula passa a se tornar uma célula malvada, né? Vamos dizer assim. E quanto mais tempo de vida a gente tem, mais velhas são as nossas células e mais propensas elas estão a acontecer isso. Então, a idade avançada já é um fator de risco, obesidade no pós-menopausa, muito tempo de exposição aos nossos hormônios, né? Então, a gente tem uma menarca, né? Que a gente chama, que é a gente menstruar muito novinha, ou a gente ter uma menopausa mais tardia, a gente demorar para engravidar. Então, uma gestação com mais de 30 anos também é um fator de risco. Não amamentar é um fator de risco também. E também tem os fatores genéticos, né? A gente sabe muito da história da questão da Angelina Jolie, que tinha uma alteração genética e como prevenção ela fez a retirada das mamas, fez a retirada dos ovários. Existe também um fator genético que pode estar acometendo. Tem mulheres que têm esse fator genético aí. E é importantíssimo a gente estar ciente disso, ter esse cuidado, conseguir saber quem procurar, o que está sentindo e buscar o lugar correto, né? Doutora Hanna, você falou uma coisa muito importante aí. Quais são os fatores que a gente tem que se prevenir, começar a se prevenir? Quais são as prevenções de risco que nós temos? Eu acho que, acima de tudo, é a gente se conhecer, né? A gente saber como que é o nosso corpo, entender as mudanças que o nosso corpo está passando, para a gente poder saber se, opa, isso aqui está diferente do normal. Eu preciso buscar alguém para poder dar uma olhada. Então, hoje, a gente já sabe, né? O Ministério da Saúde, ele não preconiza mais a própria mulher fazer a palpação. Não é que não pode, mas a gente sabe que acaba com muitas pessoas não palpam e acaba tardando buscar o atendimento médico. E aí, a gente não tem mais tanto essa fala do tipo... Vai, faz você mesmo, palpa a sua mama, porque para não tardar o buscar do atendimento. Então, mas você entender sobre o seu corpo, sobre a sua mama, percebeu que tem um carocinho diferente, ou que ela tá com uma aparência estranha, ou que uma mama tá muito maior que a outra e começou a crescer do nada, a pele em volta da mama tá diferente, a areola, saída de algum tipo de secreção diferente pelo mamilo, principalmente quando a secreção ela tipo uma aguinha muito clarinha ou que tem um pouco de sangue, tudo isso são sintomas que chamam a atenção, que tem que fazer a mulher buscar o médico, seja o ginecologista, obstetra, seja o médico da família, onde atua na UBS da comunidade onde a mulher mora, para ela poder iniciar uma investigação desses sintomas, né? Doutora, a senhora comentou aí na sua fala em relação à questão do histórico familiar, conhecer o histórico familiar. Contribui
para a prevenção do É, câncer em de mama? relação, não é nem só uma prevenção, acho que toda vez que a gente desconfia de um câncer, a gente pergunta para o paciente se ele tem uma história familiar de câncer, né? É muito mais fácil eu ter algum tipo de mutação que possa causar o câncer se a minha família já tem um histórico, mas não é obrigatoriedade, né? Não é só porque a minha família não tem histórico nenhum de câncer que eu não possa ter, tá? O que eu falei foi em relação à mutação mesmo. As nossas células, elas têm tipo um QR Code, assim, para a célula poder funcionar. E se tem alguma coisa errada ali e ela não funciona direito, isso pode gerar o câncer, né? E existe uma mutação específica que a gente chama de BRCA, que é o caso da Angelina Jolie, e ela é muito propensa a dar câncer de ovário e câncer de mama. E aí, mulheres sabidamente que têm isso na família, elas podem estar, inclusive, retirando de forma protetora, assim, mesmo antes de ter nenhum tipo de sintoma. Mas é óbvio que a história familiar de câncer, isso daí, qualquer tipo de câncer, ele é algo que pode acender um alerta, sim. Doutora, você falou aí da atriz aí, sobre ela ter tirado o seio, o ovário. E hoje em dia a mulher que coloca a prótese de silicone, ela tem alguma facilidade de não pegar o câncer ou de pegar o câncer com facilidade? A prótese, ela não vai determinar a maior chance ou o maior risco de ter câncer ou não, tá? O que pode dificultar, às vezes a pessoa que tem uma prótese tem um autoexame ou até um exame pelo profissional um pouco dificultado, às vezes na hora de fazer o exame de imagem, pode precisar de um exame de imagem auxiliar, mas ele não é fator de risco nem para ter e nem um fator protetor, ou seja, não vai ter porque tem uma prótese, entendeu? A senhora também mencionou em relação à questão da menopausa, né? Hoje, eu me encontro em menopausa, é uma coisa muito esquisita. Uma hora você tá com frio, outra hora você tá com calor. Então, assim, ele contribui também ao fator de risco para o câncer de mama? A menopausa em si, ela não é um fator de risco, né? Igual a gente conversou, a idade avançada, ela é um fator de risco. Então, querendo ou não, a mulher já vai estar na menopausa, né? Mas a exposição, a gente sabe hoje que alguns tipos de câncer de mama, eles são estimulados pelos hormônios da mulher. Então, o estrogênio e a progesterona. Então, ter muito tempo de exposição a esses hormônios pode sim ser um fator de risco e aumentar a chance de apresentar algum tipo de câncer. Então, o aumento de tempo dessa exposição, ou seja, se eu menstruo muito novinha e eu tenho a menopausa muito tarde, eu tenho muito tempo de exposição. Por exemplo, inclusive gestação. Quando a gente está gestante, a gente tem uma diminuição desses hormônios. Então, a própria gestação, ela diminui meu tempo de exposição. O amamentar diminui o tempo de exposição. Então, estar muito tempo exposta é um fator de risco. Não quer dizer que a pessoa vai ter, mas a gente precisa ter essa consciência e, inclusive, na hora de investigar e fazer todo o rastreio. Então, eu fiz a mamografia, logo após eu fiz a ultrassonografia. Uhum. Na mamografia, detectou, né, os nódulos benignos. Inclusive, eu fiz ontem. Atualizadíssimo. Isso aí. E aí, no caso, assim, entre esses dois exames, qual o exame que é mais que detecta o câncer de Então, mama? existem duas coisas que a gente precisa diferenciar, né? O que é o rastreio do câncer de mama e o que é o diagnóstico do câncer de mama. O rastreio do câncer de mama é quando a gente não tem nenhum sintoma, então eu não palpei nódulo, não tá saindo nada estranho pelo biquinho do peito, não tem nada estranho na pele do meu peito, tá tudo normal, vida que segue. Mas eu tô numa faixa etária em que eu preciso fazer um rastreio. Então, eu vou fazer um exame para poder visualizar se tem alguma alteração que não é perceptível. Então, eu não tô sentindo nada, mas tem alguma coisa ali. Aí, a gente faz o exame que hoje é preconizado, inclusive teve uma atualização do Ministério da Saúde que a gente tem que fazer uma mamografia. Ele é o primeiro exame que a gente faz para rastreamento, tá bom? Dependendo do que vier na mamografia, a gente pode fazer outros tipos de exame, incluindo o ultrassom. Tá? O diagnóstico, ele é quando a gente já tem uma suspeita diagnóstica ou quando a gente tem algum tipo de sintoma. Então, a mulher já chegou para mim no consultório se queixando, eu senti que tem um caroço aqui, não existia esse caroço.
a minha pele tá estranha, tá meio enrugadinha, tá quente, ou o meu bico do peito tá machucado, tá saindo uma água estranha, uma água tipo um sangue. Então, eu já tenho uma suspeita. O diagnóstico, ele é feito de outra forma. Entendeu? Normalmente, a gente também pede a mamografia, mas a gente pode lançar mão de outros exames também. Inclusive, eu vou ter que fazer novamente o ano que vem. Então, no caso, vai rastrear, né? Então, não é mais rastreio, porque aí agora a gente já sabe que você tem um nódulo. Então, deixa de ser rastreio para ser um acompanhamento. O acompanhamento, ele vai ser feito de forma individualizada com o seu médico. Agora, o rastreio, ele é feito de forma bienal, né? Então, é de 2 em 2 anos. Sim. Muito bem, doutora. Como você falou aí, doutora, sobre o caroço, e hoje a mulher vai fazer o autoexame e muitas vezes encontra esse caroço e fica apavorada, eu tô com câncer, entendeu? Então, o que você pode estar trazendo para nós de informação sobre a diferença do caroço maligno ou benigno? Existem algumas características que pode sim sugerir se é algo mais benigno ou não, mas normalmente a gente, sempre que alguém vem com essa queixa, a gente faz um tipo de exame de imagem. Mas, por exemplo, vamos supor que do nada apareceu um caroço. A gente precisa diferenciar. Será que realmente é um caroço? Ou será que é a glândula dela? Será que é aquela glândulazinha que fica o leite, né? Quando a gente tá grávida, às vezes ela tá um pouquinho mais túrgida. Por exemplo, no pré-menstrual, assim, que a gente fica cheio, fica entupido, assim, o peito, parece que aumenta de tamanho. Às vezes a pessoa pode ter uma sensação de que tem um caroço ali, não necessariamente ser um caroço. Por isso que o ideal é, sentiu, busca o atendimento médico, para ele poder fazer o exame direitinho, para poder fazer o melhor exame possível, ele poder te avaliar e ele distinguir. Às vezes é um caroço que tá muito grudado, assim, você não consegue mexer ele de lugar, tá em uma mama só, em um local da mama só, às vezes pode chamar um pouquinho de atenção. Mas o ideal é buscar o atendimento, fazer o exame físico, o médico fazer o exame físico direitinho e avaliar a necessidade de fazer um exame de imagem. Então, no caso, a faixa etária de idade, as mulheres procuram, buscam, seria qual faixa etária de idade? Vamos lá. Isso é importante porque esse ano, 2025, quentinho, o Ministério da Saúde, ele mudou um pouco como que é feito o rastreamento, né? Antes, o Ministério da Saúde, ele preconizava o rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos e de 2 em 2 anos com a mamografia. Neste ano, ele já mudou essas orientações, corroborando com outras sociedades, né? Então, a Sociedade de Mastologia, que são os médicos que cuidam da mama mesmo, e eles já preconizavam aumentar essa faixa etária de rastreamento. Então, hoje o Ministério da Saúde atualizou. De 40 a 49 anos, vai ser feito de forma individualizada com o médico. Existe a possibilidade e o SUS vai abraçar essas pacientes na necessidade de fazer uma mamografia. Não tem a obrigatoriedade de ser bienal, mas agora de 50 até 74 anos vai ser feita a mamografia de forma bienal, ou seja, de 2 em 2 anos. E depois de 74 anos, vai depender mais da expectativa de vida e também vai individualizar de mulher para mulher. Doutora, nós, os sindicatos comerciários, não vamos soltar a mão de nenhuma mulher no comércio do Estado do Espírito Santo, através de campanhas de prevenção, distribuições de materiais informativos. É o que a gente já faz ao longo do período, ao longo do tempo. E, atualmente, nós estamos aí com a campanha nacional, que é uma campanha pelo fim da escala 6x1. Diminuir a jornada de trabalho para as mulheres possibilita essas mulheres de se cuidar mais, cuidar da saúde, do esporte, do lazer, né, do autoestima, da saúde mental. E aí, como a senhora disse, né, tem uma série de fatores que contribuem para que essa mulher, com o tempo, consiga fazer o seu autocuidado. Eu acho que hoje esse é um dos grandes pilares, assim, para conseguir dar à mulher o que ela precisa, né? A gente precisa lutar para ela ter tempo para ela, né? Mais do que
diversão, mas para o cuidado, né? A gente vive numa sociedade patriarcal, então a gente está aqui, a gente foi ensinada a que a gente precisa cuidar de todo mundo e de tudo e dar conta de tudo. Então, trabalha, tem que ser impecável. Em casa, tem que ser a esposa maravilhosa e a mãe perfeita. E a gente vai ficando para trás e a gente se cuida menos, né? E dentro do grupo das comerciárias, essa escala cansativa, quando a gente chega em casa, a gente quer descansar. Verdade. E o tempo livre que a gente tem, a gente quer para descansar. E acaba que a nossa saúde vai ficando em segundo plano. Não sei se vocês já ouviram falar desse ditado de que professor só passa mal nas férias. Mas porque não é que só passa mal nas férias, é porque enquanto tá naquela jornada, ele não se dá conta do que ele tá sentindo. E eu vejo isso, né? A mulher não consegue entender o sintoma dela, dar prioridade para o que ela tá sentindo e buscar o atendimento. Agora, se o filho espirra e faz febre, no mesmo momento tá no pronto-socorro para poder levar. Se o marido também não pode ficar gripado, porque gripe em homem vai morrer. E aí tem que dar conta. É verdade. Então, assim, às vezes até esse auxílio do próprio sindicato de mostrar para elas, olha, a gente vai, vamos fazer um dia de, não sei como é que funciona em relação a médico do trabalho, por exemplo. Vamos fazer um dia que um grupo de mulheres vai ter esse atendimento pelo médico do trabalho, onde ele vai avaliar, vai pedir os exames necessários conforme a faixa etária, conforme as necessidades de cada uma. E assim vai dividindo de pouquinho em pouquinho para poder tentar trazer essa segurança, trazer informação, para poder ajudar a mulher a procurar o atendimento e não se deixar de lado, né? Porque se deixar, a gente cuida de todo mundo, menos da gente. Inclusive, Marcela, nós temos um projeto, né, que você falou aí. Como a gente tem um projeto de trabalho, que todo ano a gente faz essa conscientização com as mulheres trabalhadoras do comércio. E como a diretora que falou, nossa diretora Josinete, hoje em dia as comerciárias mulheres, nós somos as maioria, né? Nós somos a maioria. Então, o que está dificultando isso? Hoje em dia a mulher tem uma carga horária maior, a dupla jornada de trabalho, porque a mulher provavelmente ela trabalha fora, trabalha em casa, tem que buscar o filho na creche. Até mesmo tripla, né? Jornada de trabalho. Jornada de trabalho. 1 milhão de trabalhos. E muitas vezes tem que cuidar do pai, tem que cuidar da avó, tem que cuidar do cachorro, do gato. Então, muitas vezes, para onde fica o cuidado da mulher? Onde que nós vamos achar tempo para se cuidar? Então, o tema nosso é o quê? A prevenção e o cuidado. Qual é o passo que nós, mulheres, hoje em dia, podemos estar levando para as mulheres comerciárias, para ela estar fazendo esse autoexame, de se tocar, ir ao médico, fazer o exame, que eu acho que é muito importante, porque nós também hoje temos aí, a maioria são da periferia, né? Situação baixa, então a gente tem que estar levando essa conscientização. Eu não falo só esse mês de outubro. Eu acho que tem que ser o ano todo, entendeu? Porque a gente tem que se conscientizar nossas mulheres comerciárias, todas as mulheres do estado do Espírito Santo, a sociedade, falar mais sobre isso. E aí eu queria saber de você, doutora Hanna, qual é o passo que nós devemos para estar fazendo para fazer esse exame? Eu acho que o que vocês já fazem em relação à conscientização, trazer o conhecimento, é essencial. Porque tem gente que não sabe. Não sabe para que serve o Outubro Rosa, não sabe se pode ir, se não pode ir, se essa pessoa deve fazer o exame ou se não deve fazer, se a mãe precisa fazer, se não precisa fazer, quando que foi a última vez que eu fiz, quando que eu tenho que fazer de novo. Então, assim, trazer essa conscientização é o primeiro passo. Acima de tudo, a mulher precisa se conhecer como mulher, reconhecer os sintomas e também se conhecer e reconhecer os seus direitos como cidadã. Então, entender qual é o seu direito, o que o Ministério da Saúde ele defende hoje, o que ela tem que fazer, aonde ela tem que ir, a quem ela tem que recorrer. Então, igual você falou, em relação a trazer para a unidade de saúde, o médico da unidade de saúde, o médico da família, ele tem que ser um apoio na comunidade, tem que ser uma pessoa que vai trazer esse tipo de informação, tem que ser pessoas que vão estar ali junto para poder, não só na prevenção, no rastreamento, mas também durante
durante o tratamento, de fazer todo esse acompanhamento, uma equipe multi, então o médico, a enfermeira, o agente de saúde, dependendo da unidade de saúde, próprio psicólogo, fazer todo esse acompanhamento e abranger, né, todo esse momento de vida da mulher, para que ela tenha o melhor cuidado, para que ela consiga ser rastreada e conseguir fazer o melhor tratamento possível. Muito bem. E quando a mulher ela é diagnosticada positivamente, quais são os caminhos que ela tem que percorrer até chegar, principalmente essas mulheres de periferia, que são mulheres que baixa renda, não têm conhecimento, verdade. né? E muitas vezes Não tem essas a mulheres informação vai até elas, posto, né? Quando chega lá, elas são diagnosticadas com câncer, infelizmente, um caroço, e não tem estrutura nenhuma. Não tem um psicólogo, não tem alguém para orientar onde elas podem estar indo, entendeu? Sim. Então, eu acho que a gente tem que estar batendo muito nessa tecla para estar levando informação, porque não adianta eu hoje estar aqui e lá no SUS e não ter aquela pessoa que vai me orientar como um psicólogo, entendeu? Porque quando eu me entendo que como a gente descobre esse caroço, ou vai ao médico fazer esse exame, quando dá positivo ou negativo, você tem que ter todo o apoio do psicólogo. Com entendeu? certeza. Então, como que a mulher hoje periférica, comerciária ou trabalhadora chega aí a um hospital e não tem esse atendimento, o que ela pode estar fazendo? Onde ela pode procurar ajuda? A primeira coisa é que quando a gente tem a possibilidade do diagnóstico, a paciente já começa a ser referenciada para um outro patamar do SUS, por exemplo. Então, o SUS ele é dividido e hierarquizado, né? Então, primeiro a gente tem ali a unidade de saúde, que são a nossa rede de saúde. Depois a gente tem mais especialidades que formariam ali como se fosse a segunda parte. E a terceira parte, que seria a parte mais em relação a hospital, essas coisas. Então, inicialmente, o rastreio, principalmente nas pessoas que dependem, né, dos médicos de família, da unidade de saúde, ele tem que ser capaz de ser feito pela unidade de saúde. A partir do momento em que existe a possibilidade de diagnóstico, então eu fiz uma mamografia, na mamografia veio uma coisa suspeita, um nódulozinho suspeito, vou ter que fazer uma biópsia. Então, essa paciente já é referenciada para um local de acompanhamento e tratamento para câncer de mama, tá? Normalmente, esses locais, eles já são compostos por uma equipe multi. Não é só, você vai lá e vai no médico, né? Então, a partir desse momento, você vai fazer uma biópsia, aí eles já te referenciam, né, para o mastologista ou para o oncologista, e você vai levar esse diagnóstico para eles. Aí, dependendo do diagnóstico, você já é inserida dentro daquele local para poder fazer todo o tratamento, e ali tem toda essa rede de apoio. Tá? É óbvio que, independente de não estar mais ali com o cuidado principal dessa situação dentro da unidade de saúde, é importantíssimo continuar o acompanhamento. Faz parte, inclusive, dos princípios do SUS, né? Que é a longitudinalidade, que é você fazer o acompanhamento da paciente pela vida toda dela, independente se hoje a causa principal, a doença principal da paciente é um câncer e ela faz o tratamento num lugar específico de câncer. A minha unidade de saúde, ela precisa saber sobre isso, ela precisa fazer o acompanhamento. E a última quimio foi tal dia, como é que ela tá? O agente de saúde tá pertinho, a enfermeira, se for uma unidade de saúde que possui psicólogo, não só da paciente, mas da família da paciente, porque também não é uma coisa que vai gerar um transtorno só para a paciente, né? Toda a família, ela é abatida com a notícia. Então, se essa paciente tem uma família presente, tem uma rede de apoio, inclusive se a paciente não tem, então ela precisa que tenha alguém ali por ela, alguém que faça esse acompanhamento. Então, a rede de saúde, a unidade de saúde, ela precisa fazer esse acompanhamento
longitudinal e integral, né? Então, de toda a situação da paciente, socioeconômica, psicológica, das comorbidades em si e de forma longitudinal no tempo. Então, mesmo que hoje ela vá para o hospital, porque ela faz o acompanhamento com o oncologista, que é o principal médico dela hoje, porque a doença de base dela é isso. Então, mesmo assim, a gente continua esse acompanhamento com ela, com a família dela e tudo isso, entendeu? Então, no caso aí, Marcela, doutora Hanna, então as mulheres são amparadas. Elas deveriam ser, né? Em teoria, é sempre muito lindo. Na prática, nem sempre a gente consegue, da melhor forma possível, dar esse tipo de suporte. E quando a mulher passa por esse processo todo, ela tem que ter o apoio não só de toda a família também, né? Apoiá-la, porque muitas vezes tem mulher sola, né? Hoje em dia, a maioria das mulheres estão aí sola, comerciária, trabalhadora, enfrentando a vida, e muitas vezes elas não têm ninguém, só tem elas, e ela está passando aquele processo todo, quem que elas vão recorrer, né? Então, o apoio da família, dos amigos, né? São muito importantes, né, doutora? Com certeza. Para lidar com isso tudo que ela está passando, porque mexe com o sentimento todo da mulher, né? Esses dias eu estava falando com a trabalhadora comerciária, eu fui levar para ela, a gente vai começar a conscientização do Outubro Rosa. E ela falou para mim, nossa, tem quanto tempo que eu não faço o exame? Eu falei, por que você não faz o autoexame? Ela falou para mim, não tenho tempo, mas você tem que tirar esse tempo. Ela falou, até brincando comigo, Marcela, eu chego correndo em casa, tenho que pegar meu filho na creche, eu tenho minha avó, que eu tomo conta dela. Mas aqui, você tem que achar esse tempo, sabe por quê? Porque daqui a pouco você vai estar aí com alguma coisa e quem é que vai te cuidar de você? Você tem que tirar esse pouco de tempo. Então, é muito importante a gente estar debatendo, né, Josinete, a importância do cuidado para nós mulheres, comerciária, para nós também levando tempo para dentro de casa, que é a família, né, que é muito importante hoje em dia. Então, você falou sobre isso e eu queria tirar uma dúvida minha aqui. Quando a mulher ela é diagnosticada ao câncer de mama e tem através desse câncer de mama tem várias fases, né? Que para ela tem a primeira, a segunda e a terceira fase, que é quando a primeira fase o câncer está estabilizado, não deu metástase que fala? Metástase. Então ela foi diagnosticada com câncer. A segunda fase é o quê? Já... A gente não divide assim em fase, não tem fases, né? Não tem fases. Gente faz o rastreio justamente para a gente tentar pegar o câncer inicial, né? Para não trazer um câncer que não tem sintoma, que ainda não teve nenhum tipo de distribuição, então que não tem metástase nem nada disso. Mas a partir do momento que eu tenho o diagnóstico, existem inclusive cânceres de mama diferentes, né? Não tem só um tipo de câncer de mama. Por isso que a gente falou em relação a poder responder ou não ao estrogênio. A diferenciação do tipo de câncer de mama que vem com a biópsia, por exemplo, auxilia em relação à definição de tratamento, se vai fazer mastectomia total, se vai fazer o que a gente chama de quadrantectomia, que é tirar só um pedacinho da mama. Tem acometimento de linfonodo, que são as ínguas. Então, palpei uma ínguazinha na axila, palpei uma ínguazinha aqui. Tudo isso determina o tipo de tratamento que vai ser feito. Se vai precisar fazer radioterapia, se vai precisar fazer quimioterapia. Então, não é definido assim, fase 1, fase 2 e fase 3, né? A partir do momento que eu tenho o diagnóstico, a gente precisa sanar essas dúvidas. Qual que é o tipo de câncer? Ela já tem uma íngua positiva, então já tem um linfonodo que eu consigo sentir? Ela já tem alguma outra queixa? Ela tem alguma queixa que possa ser por conta de metástase? Ela tem... então, não tem. O câncer é esse. Então, o tratamento que a gente vai fazer vai ser A, B, C. E todo esse acompanhamento é feito com o oncologista. Quero agradecer a presença da doutora Hanna. Muito obrigada, doutora Hanna. A nossa diretora Marcela. E reforçar aqui para todos os trabalhadores comerciários no estado do Espírito Santo que o direito à saúde, todas já têm. Basta a procurar agora a prevenção, o autocuidado e cuidar da saúde. Isso é muito importante. É um apelo que eu faço para vocês. Muito obrigado. Nos siga na rede social.
no Instagram, as redes sociais dos comerciários, _ES. Siga-nos. Muito obrigado. E próximo podcast, estaremos juntos de novo. E temos uma lembrancinha para a doutora Hanna. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Nos acompanhe nas redes sociais. Até o próximo episódio do nosso podcast Voz A Voz Comerciária. Comerciária. Tchau.